Olá, esse é o nosso trabalho de geografia com o título Unificação da Itália. E neste tema nós abordaremos a história, as causas da unificação italiana, falaremos sobre as guerras de unificação, a questão romana e o contexto histórico. Primeiramente, para nós falarmos de unificação italiana, precisamos falar sobre a Península Itálica antes da unificação. Na segunda metade do século XIX, a Península Itálica estava dividida em vários reinos, que eram estados independentes. Alguns desses reinos eram, inclusive, governados de forma autoritária por famílias reais da Áustria e da França. A Igreja Católica também tinha grande poder político em algumas regiões. Neste contexto, não havia unificação de leis, moeda, língua e sistema político. Portanto, ainda não havia um país com o nome de Itália, com poder centralizado. O que isso queria dizer? O que isso quer dizer? Aqui vocês podem ver, analisar a imagem do que era a Península Itálica antes da unificação. A gente pode analisar sobre esse trecho que a Itália, antes de ser a Itália, ela era governada por famílias reais da Áustria e da França. Então, a Igreja Católica também tinha um grande poder político também nessas regiões. E como não tinha leis, moedas, língua e sistema político, não havia um país. É isso que nós podemos entender nessa primeira parte. Causas da unificação. A causa da unificação italiana seriam os países em desenvolvimento, principalmente Piemonte e Sardenha, o que interessava a nobreza e principalmente a burguesia industrial, pois assim aumentaria o mercado consumidor, em outras palavras, o aumento do lucro, além de facilitar o comércio, imposto e moeda. Aqui podemos analisar o mapa de como era a Itália antes da unificação. Analisamos que era um conjunto de reinos governados anteriormente dito pelo Benhur, por famílias austríacas e francesas. O próximo assunto que vamos falar seria sobre o processo e guerras de unificação. O processo de unificação italiana não foi pacífico, claro. Como todo país criado teve algum conflito para ser criado, a Itália não escapou dessa. O Império Austro-Húngaro não queria ceder os reinos controlados pelas famílias reais austríacas. Em 1859, com o apoio de movimentos populares liderados por Giuseppe Garibaldi e de tropas francesas, os piemonteses entraram em guerra contra o Império Austro-Húngaro. Vencedores, os piemonteses conquistaram o Reino da Lombardia. Foi o primeiro passo em direção à unificação. Podemos analisar aqui que todo esse processo gerou guerras para até termos a Itália que temos hoje. Podemos analisar também que houve guerras e conflitos, tudo gerados pelos piemonteses, né? Continuando no mesmo assunto de processo e guerra de unificação, vamos continuar. No ano seguinte, com o apoio de movimentos populares, ocorreu a anexação ao Piemonte dos reinos papais de Parma, Modena, Romagna e Toscana. Ainda em 1860, tropas piemontesas e os Camisas Vermelhos, que foi a legião italiana comandada por Giuseppe Garibaldi, em favor da unificação italiana, incorporaram o reino das duas Sicílias, sul da Península Itálica. Em 1861, os estados pontifícios, governados pela Igreja Católica, foram anexados à Alta Itália. Formou-se assim o Reino da Itália, que teve como primeiro rei Vítor Emanuel II. No ano de 1866, os italianos, com apoio da Prússia, anexaram o Reino de Veneza, que até então era governado pelos austríacos. Continuando, faltava apenas anexar Roma, que era a capital do Estado da Igreja Católica. Nessa época, Roma era muito bem protegida por militares da França. Porém, em 1870, a França entrou em guerra contra a Prússia, sendo que as tropas francesas instaladas em Roma foram convocadas para a guerra. Sem a proteção militar francesa, os italianos conquistaram a cidade, transformando-a na capital da Itália, que teve a unificação concluída. Ou seja, esse é o clímax da unificação na Itália. O nosso próximo e último assunto é a questão romana. Depois de muito tempo, a Igreja Católica foi reconhecer o Estado italiano, vocês podem ver isso só em 1929, através do Tratado de Latrão. Esse acordo foi firmado entre Benito Mussolini, ditador italiano da época do fascismo, e o Papa Pio IX. A Igreja Católica reconheceu o Estado de Itália em troca da criação do Estado do Vaticano, que até hoje vocês veem lá em Roma, e do recebimento de indenizações por perdas territoriais relativas à anexação de regiões católicas
no processo de unificação. Eu vou mostrar um vídeo para vocês agora que explica melhor um pouco sobre a unificação italiana, para vocês não ficarem confusos e esclarecerem um pouco as dúvidas. A unificação italiana. Depois do Congresso de Viena, onde se reuniram as autoridades monárquicas europeias que estavam com medo da disseminação dos ideais revolucionários franceses, deveriam ser devolvidos os territórios e a supremacia daqueles que tinham sofrido com o projeto expansionista napoleônico. O Império Austríaco foi beneficiado com o domínio sobre boa parte do território italiano. Com esses acordos consolidados, a atual região da Itália ficou dividida em 8 estados independentes. Em todas essas regiões foi estabelecido o absolutismo. O único estado que permaneceu mais ou menos liberal foi o Reino da Sardenha, na ocasião composto das atuais regiões de Piemonte e da Sardenha. Mas unificar por quê? Quem estava interessado em unificar? Bem, a alta burguesia desejava a unificação, que garantiria a continuidade do desenvolvimento interno e lhe daria possibilidades de concorrência no mercado exterior, liberando a circulação de mercadorias dentro da península, favorecendo as exportações e impedindo as importações concorrentes. O incremento da produção têxtil do Reino da Sardenha exigia um vasto mercado que somente poderia ser a Itália unificada. Para ela, a unificação da Itália tinha um significado apenas liberal, e o nacionalismo não passou de um instrumento seu. Seus objetivos resumiam-se no movimento chamado Risorgimento, cuja finalidade era reviver o espírito italiano da Renascença e do Império Romano. A média burguesia, aliada ao proletariado urbano, desejava um Estado nacional que adotasse medidas econômicas e sociais de tendências democráticas. Esse grupo preferia que a unificação fosse feita em termos republicanos, ao passo que a alta burguesia queria realizar a unificação da forma mais fácil e rápida possível, em torno do reino mais forte da Itália, o do Piemonte e Sardenha. Outro elemento aglutinador era a língua italiana. Os italianos podiam estar separados pelas fronteiras, com monarcas estrangeiros impostos pela Santa Aliança, mas ninguém podia despojá-los do idioma de Dante, Petrarca e Boccaccio. Por outro lado, o romantismo, que se identificou na Itália com o ressurgimento literário, adquiriu um claro poder político. E como aconteceu? Quais os resultados? Bem, as primeiras tentativas de libertação do território italiano foi uma organização revolucionária chamada de Jovem Itália, liderada por Giuseppe Mazzini, republicano que, junto com a Jovem Itália, defendia a independência e a transformação da Itália numa república democrática. Em 1848, os seguidores de Mazzini promoveram outra manifestação contra a dominação austríaca em territórios italianos, mas foram vencidos pelo poderoso exército austríaco. Apesar da derrota, o ideal nacionalista permaneceu forte, e a partir dessa época, a luta pela unificação passou a ser liderada pelo Reino Piemonte e Sardenha. Cavour, um dos líderes do Risorgimento, movimento que pretendia fazer a Itália reviver seus tempos de glória, representava todos os que desejavam a unificação. Para alcançar tal objetivo, Cavour teve o apoio da burguesia e dos proprietários rurais, e colocou em prática um plano de modernização da economia e do exército do Piemonte. Aproximou-se da França e conseguiu ajuda militar para enfrentar a Áustria. Com a ajuda da França, o exército de Cavour obteve expressivas vitórias, e a Áustria, derrotada, foi forçada a entregar o reino. Quase em mesmo tempo, o revolucionário Giuseppe Garibaldi atacou o reino das Duas Sicílias e criou condições para sua libertação do domínio estrangeiro. Decidiram então, por intermédio de um plebiscito, ser governados também pelo rei do reino sardo-piemontês, Vittor Emanuele II. Com a maior parte do atual território italiano, em 1861, Vittor Emanuele II foi proclamado rei da Itália, mas para que a unidade fosse completada, era necessário conquistar Veneza e Roma. Veneza foi incorporada no ano de 1866 e Roma em 1870, onde passou a ser capital do país no ano seguinte. O Papa Pio IX não aceitou a perda dos domínios territoriais da Igreja e rompeu relações com o governo italiano. Considerou-se prisioneiro e fechou-se no Vaticano. Assim nasceu a Questão Romana, que só foi resolvida em 1929, quando foi assinado o Tratado de Latrão. Por esse acordo foi criado o Estado do Vaticano, dirigido pela Igreja Católica.
Este é o nosso trabalho de geografia. Obrigado por todos que assistiram e para os que prestaram atenção também, eu agradeço. E que os não prestaram atenção também, obrigado pela colaboração. Muito obrigado, gente. Valeu.